Agora é fácil estar no verão, é fácil divertirmos, é fácil fazermos uma peça airosa em que toda a gente está contente e alegre, e tudo é leve, e tudo é excitante. E nós fazíamos ensaios, eu cheguei a pensar que íamos fazer uma peça de 3 horas, porque era maravilhoso, era tão espontâneo. E eu explicava-lhes, mas a peça só vai existir quando já não houver verão. Já não houver palácio de Mogoshuaia, não houver lago, não houver bosque, não houver palácio. E aquilo que vai existir é uma caixa negra, vai ser inverno, e vocês vão ter que produzir o verão. E era isso que eles não percebiam, porque o verão era dado. É um bocado a história do Job. Qualquer trabalho, pelo menos na forma como eu concebo, é a história do Job. O meu primeiro projeto, não chegou a ser uma peça, era apenas um projeto, chamava-se My Kind of Job, que era brincar com esta ideia, a minha ideia de trabalho e o meu job, ou o meu Job. O Job, basicamente, é alguém que Deus lhe dá tudo e depois retira-lhe para saber o que é que ele merece. E o trabalho é um bocado assim, que é, acontecem coisas bonitas, mas nós temos que agarrá-las, tem que haver um saber fazer, tem que haver uma aprendizagem técnica, uma forma de nos apropriarmos daquilo que nos foi dado para depois podermos reproduzir. Esse é o trabalho artístico. É algo que nos é dado, é uma beleza, é um amor, é qualquer coisa de particular e nós depois passamos o tempo todo ali. Como é que isto se faz? Entendes? Sabem que o meu irmão toda a vida arruinou rádios. Porque ele oferecia-lhe um rádio, ele abria o rádio, mas nunca conseguiu remontar os rádios. E para mim este é o trabalho artístico, é conseguir remontar o rádio. No dia que o meu irmão conseguir remontar o rádio, ele torna-se um artista. É nisso que ele anda a trabalhar há 40 anos. Para todos os efeitos, eu acho que me portei mal. As razões eram boas, mas eu portei-me mal. E apercebi-me que tinha que começar a trabalhar sozinho, e é por isso que aqui estou, de castigo, para voltar a relacionar-me outra vez com as pessoas, para encontrar uma estratégia que faça traduzir este meu sentido do trabalho. Outra coisa bonita que eu encontro nessa relação do verão, porque não é só o verão, relacionar o verão com a praia, quer dizer, a praia também é inverno, não é? Eu descobri isto no inverno. Teve a ver exatamente com o colorido. Foi a primeira peça que eu fiz muito colorida. E era uma peça cuja estrutura dramatúrgica já apontava para esta ideia de resíduos. Porque, basicamente, qual era a minha tarefa nessa peça? Era lentamente, de forma sorrateira, ia retirando os objetos, brincava com eles para parecer que também era performer, mas o que eu estava a fazer mesmo era a reunir os objetos e a pô-los na minha piscina de borracha, que era assim era o meu berço, o meu cantinho do playground, não é? Do parque. Então punha aquilo na minha piscina azul. E no final eu agarrava na piscina e entornava o seu conteúdo sobre a cabeça, havia um blackout, terminava a peça. Havia outros elementos, mas eu quero deixar-vos curiosos. E, portanto, essa ideia de resíduo já estava lá enunciada. Então era como, quando eu encontrei este areal, é como se o fim do Follow That Summer coincidisse com o início do que poderá vir a ser o meu sol. Um outro elemento que me fez ficar muito contente de ter descoberto esta areia e ter redescoberto a Caparica é que na primeira performance que eu fiz em Bucareste para reunir o tal material para este solo, quando eu entrei em palco, lá está, como eu já vos contei no início, tirei as botas e olhei para o cardápio, era mesmo um cardápio, assim como os restaurantes portugueses têm sempre aquela folha branca com tinta de feltro grossa, a dizer, hoje temos carapaus, fritos, aquela coisa. Estava lá também um cardápio desse, escrito à mão, com os participantes, os títulos do que eles iam apresentar, e no meu caso, como não havia nada, chamaram-lhe só Rui. Então eu expliquei que Rui era um nome que se calhar muito especial, que só me poderia identificar a mim na Roménia, mas que era um nome muito comum em Portugal. Que eu, por exemplo, nas minhas turmas, enquanto era aluno, havia sempre 2, 3, até mesmo 4 Ruis. E, portanto, pouca coisa não era um elemento que me tornasse uma individualidade. E, aliás, agora quando cheguei a Portugal, estava escrito no programa Rui Catalão em letras gordas, mas também não é um elemento que me torne especial, porque agora já há um jornalista que escreve sobre desporto no I, que se chama Rui Catalão, que é mais jovem do que eu e que me roubou o nome. E o Facebook são incontáveis. Então, estava lá escrito o nome Rui, então eu disse-lhes, expliquei-lhes que aquilo era o início de reunir material para um solo e que ia partilhar com eles uma história que tanto poderia ser minha como de outro Rui qualquer, porque eu, na realidade, não me lembrava dela. Ou seja, foi-me contada pela minha mãe, numa altura que eu não tinha memória para depois vir a lembrar-me dela.
e que tinha a ver exatamente com a forma como eu me mexia na praia. A minha mãe explicou-me que eu não sabia gatinhar. Nunca aprendi a gatinhar. Mas que antes de aprender a andar, desenvolvi uma forma de me mover. E à custa dessa forma de me mover, percorria, tipo, e ela diz que eu andava bastante na praia e que me perdia várias vezes. Eu não me lembro disso, é óbvio, mas lembro muito de me perder depois de já saber andar e ter crises de choro, ter crises de pânico horríveis, tipo, não suportava a ideia de ter-me perdido dos meus pais. Para mim, perder-me dos meus pais era como perder do mundo e imediatamente perdia o controle. E não havia adulto voluntarioso que me agarrasse pela mão e andasse comigo para a praia, não servia. Normalmente terminava sempre da mesma maneira, que era o meu pai a tocar-me com aquele sorriso escarninho de quem diz cobarde, maricas. Não tens coragem nenhuma. Então aquela coisa que era a mistura de alívio com humilhação. Então, como é que uma pessoa que tem um pavor tão grande de estar perdida não tem medo nenhum de se perder? Esta história, de certa forma, responde a isso. Porque basicamente eu estou mesmo a imaginar. Eu, bebê inteligente, olho para a minha mãe e ela está bem no centro, não há maneira de eu a perder. E está tão segura, a minha mãe está tão segura à minha frente, é uma presença tão constante, que só me resta descobrir o mundo à volta dela. E lá vou eu. Ok, obrigado.